Bora, pessoal! Começou a nossa balada. Gazeta Esportiva chegando com tudo nessa quinta-feira. O programa tá demais hoje, viu? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, amado mestre. Virou a escolinha do professor. Virou. Pior que foi uma referência, mas sem querer, porque na verdade eu fui sincero. E uma grande noite, claro, a você que acompanha o Gazeta Esportiva, que é sempre bem-vindo, é sempre um prazer falar para você. Boa noite, mestre. Boa noite, linda. Bom ter você aqui com a gente. Mestre, pois é. Amado mestre, agora a gente vai chamar o mestre Amado Mestre. Amado Mestre. Amado Mestre, já a gente volta para falar de tudo sobre os jogos de Corinthians e Palmeiras. Tem também os casos de Covid no Flamengo, que não param de aparecer, agora teve o técnico, né? E muito mais. É rapidinho, antes, dicas. Beleza, pessoal? Voltamos logo de cara com um assunto muito polêmico. Até terça-feira, o Flamengo tinha 7 jogadores infectados com o novo coronavírus. 2 dias depois, o número mais do que dobrou. Isso só entre os atletas. Uma situação que ultrapassa os limites do futebol e passa a ser de saúde pública. O Flamengo foi o clube que liderou o movimento para a volta do futebol quando a pandemia estava em ascensão no país. Tanto isso é verdade que o Campeonato Carioca foi o primeiro a retornar. Hoje, a bola rola em todas as competições. Muitos clubes apresentaram atletas contaminados. O Goiás foi um dos primeiros a ter problemas com o vírus. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 10 jogadores testaram positivo para a Covid. E minutos antes da partida contra o São Paulo, o jogo foi adiado. Para a segunda rodada, o número de infectados aumentou e a equipe goiana foi obrigada a entrar em campo contra o Palmeiras. Agora, a Covid está atormentando o Flamengo. Nesse momento, o clube tem 27 infectados e 16 deles são atletas. O Flamengo conta apenas com 10 jogadores profissionais para enfrentar o Palmeiras. Contrariando a decisão da CBF de manter a partida, o rubro-negro quer o cancelamento do jogo no próximo domingo. O Flamengo tem 2 laudos médicos dizendo que o Flamengo, nesse momento, os atletas que testaram negativo, os membros da comissão que testaram negativos, eles representam um risco muito grande para as pessoas que estarão trabalhando no jogo. O Flamengo quer o adiamento da partida, mas parece não estar muito atento aos protocolos de segurança. Os jogadores integrantes da comissão técnica que testaram positivo nos últimos dias retornaram ao Brasil em voo fretado. Mas acreditem, esqueceram o ex-zagueiro Juan, que hoje é membro da direção do clube em solo equatoriano. O dirigente está voltando em voo separado. Outra mancada do rubro-negro foi essa postagem na página oficial do clube, onde os atletas que não testaram positivo retornaram ao Brasil num clima de aglomeração e sem máscaras durante o voo com destino ao Rio de Janeiro. Com tudo isso colocado, ouvimos a palavra de um infectologista sobre os reais perigos dos profissionais do Flamengo entrarem em campo no próximo domingo e contaminarem pessoas que, de alguma forma, estejam envolvidas nessa partida. A grande questão aqui, o ponto principal é os testes têm limitações. Então a gente precisa entender algumas coisas. Você pode fazer um teste numa pessoa e ser negativo, mas ela tem um monte de outras pessoas positivas perto, né? Isso significa que ela pode, eventualmente, começar a transmitir daqui a alguns dias. Ou 1, 2 dias, às vezes. Às vezes ela está no período de incubação da doença, aquele período que você está doente, mas não sente nada. E a gente sabe que um pouquinho antes de começar a sentir os sintomas, é que as pessoas são muito contagiosas. Então, a gente fala muito que no dia antes de você começar a sentir mal, é um dos dias que você mais pode contaminar outras pessoas. E o exame pode, inclusive, ser negativo nessa fase. Pois é. Bom, antes de vocês comentarem, a gente vai rapidinho para a nossa enquete. O jogo entre Palmeiras e Flamengo deveria ser adiado? Sim ou não? Entre e vote lá no site gazetesportiva.com, Celso. Bom, vamos lá, mais uma vez, boa noite. A resposta pode soar um pouco contraditória, mas acho que o mestre vai me entender, você vai entender, o telespectador em casa também. Obviamente, devido às circunstâncias, pandemia, eu acho que o futebol nem deveria ter voltado. A gente já discutia isso antes. Aliás, curiosamente, o Flamengo foi um dos maiores responsáveis pela volta do futebol, pressionando por todos os lados. Com apoio do governo federal, pressionando o governo do Rio de Janeiro, pressionando o CBF. Voltaram antes de todo mundo. Exato. O Rio voltou num jogo do Rio de Janeiro com gente morrendo no hospital de campanha ao lado. Isso. Muito bem. Então, obviamente, o futebol não deveria ter voltado. Mas aí criou-se regras
um protocolo que a CBF garante que é seguro, e aí teria jogo, faça chuva ou faça sol. Tivemos casos do Goiás, que veio jogar praticamente com o time inteiro reserva contra o Palmeiras, CSA. Tem um caso na 4ª divisão da Caldense, não sei se o senhor sabe, mestre. A Caldense foi obrigada a jogar com 13 jogadores disponíveis. Os 11 que foram a campo e 2 reservas, e que inclusive não tinha goleiro reserva. Teve que jogar. Então, se a regra vale para a Caldense, apesar de todos os problemas, mesmo sendo na 4ª divisão, tem que valer também para o Flamengo, que foi um dos pioneiros, digamos assim, um dos cabeças nessa volta do futebol brasileiro. Portanto, se existe um protocolo e todo mundo está seguindo, tem que ter jogo. Mestre. Bom, eu acho que essa questão de culpabilização é muito, muito difícil, sobretudo num país como o nosso, que caminha rapidamente em direção à Idade Média, né? O que acontece é o seguinte: existe um fato. O fato é que o Flamengo está dizimado pelo vírus. E há o Palmeiras, que luta para pegar o lugar lá do Flamengo, lá em cima. Volta-se à questão da solidariedade, da compreensão humana, do entendimento entre as pessoas e o resultado. É o interesse que é o que prevalece numa sociedade do nosso tipo. O Flamengo foi lá puxar o saco do presidente da República, fez de tudo para que se voltasse o futebol e tudo mais. Que é a volta do público. Que é a volta do público. Né? E está pagando por isso. Por quê? Porque ele encara a questão de uma maneira irresponsável. Nós vimos fotos aí dos jogadores, todos sem máscara, e no avião. Naquela festa e tal. Então é óbvio. Agora, o Palmeiras pode dar uma lição de compreensão, de civilidade, de inteligência, ao aceitar não haver o jogo. Porque ele não só estaria dando uma lição ao Flamengo, ao mundo, moral, cívica, de respeito aos riscos de empatia, que o seu talvez. próprio time corre. Porque se está todo mundo no Flamengo contaminado, quem me garante que esses jogadores que vão entrar em campo também não estarão? Vão infectar os palmeirenses. Infectados. E vão infectar o Palmeiras. É uma confusão mesmo. Olha, gente, pouco de juízo, pouco de sensibilidade. Cautela e sensibilidade. De humanidade. Teve um time que jogou contra o Corinthians, foi o Sport, que tinha 11 desfalques por causa de Covid? Não, também teve um time aí no começo. Foi o Goiás. O Goiás. E aí falaram assim, quero ver quando for um time grande, o que vai acontecer, né? O Goiás teve que jogar. Bom, WhatsApp. Você manda a sua opinião pro WhatsApp 11 99 479 1633. A vitória no Paraguai não veio, mas a invencibilidade está mantida na Libertadores. Esse é o Palmeiras do Lucha. Foco no resultado, porque o desempenho... No Paraguai, o Palmeiras enfrentou o Guarani e teve a primeira chance do jogo com Gabriel Menino. O time da casa respondeu com esse chute na trave de Fernando Fernandes. 10 minutos depois, Florentin fintou Felipe Melo, mas foi travado por Gustavo Gomes. No segundo tempo, o Guarani aproveitou 2 erros na saída de bola do Palmeiras, mas o Everton encaixou na primeira oportunidade e fez boa defesa na segunda. Os paraguaios reclamaram de pênalti nesse lance em que a bola bate no braço de Felipe Melo, mas nada foi marcado. E já no final, Domingues bateu cruzado e desperdiçou a chance mais clara do jogo. Em outro contra-ataque do Guarani, Gustavo Gomes apareceu mais uma vez para desviar. E acabou assim em Assunção. Guarani 0, Palmeiras também 0. A minha preocupação hoje aqui era sair com um resultado positivo, o empate ou a vitória.
E numa Libertadores, nem sempre você joga no nível ideal, você joga pelo resultado. O resultado do jogo foi, para nós, muito importante. O empate nos colocou próximo de uma classificação para a fase seguinte, né? É isso, e agora nós vamos conversar então com quem esteve em campo ontem lá no Paraguai. Danilo, volante do Palmeiras, está ao vivo aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Seja bem-vindo, Danilo. Você é mais um jogador aí da base que aparece, surpreende todo mundo. Como que você está vendo essa avalanche de novos talentos no Palmeiras? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso Cardoso e mestre Alberto. E boa noite ao pessoal de casa. Muito feliz, né, em fazer parte desse elenco grandioso, e isso que está acontecendo também na minha vida está sendo muito rápido e muito importante. Muito legal, Celso. Danilo, boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportivo, a Esportiva. A propósito, você também não está muito acostumado, né, com as entrevistas, com as matérias, porque foi uma aparição relâmpago. Como é que você está lidando com tudo isso, com essa novidade aí na sua carreira e na sua vida? Verdade, está sendo um negócio novo, né, para mim. Não estou ainda 100% acostumado com os outros, mas a gente, aos poucos, nós vai pegando e vai se acostumando. Ô, Danilo, Alberto Helena que está falando, eu queria saber de você o seguinte. Uma breve autobiografia. Você nasceu aonde, em que bairro, como é que você foi parar no futebol? E se você comparando você com seus amigos de infância e tudo mais, você acha que você recebeu uma luz especial que vai escapar da situação mais crítica do povo brasileiro? Eu sou de Salvador, né? Da capital de Salvador. Moro no bairro da Fazenda Cutis, Fazenda Cutis 3 lá. Meus primeiros toques meu pai, né, minha família, me deram logo uma bola no meu aniversário. E graças a Deus, com meus 18 anos, eu pude entrar lá no Esporte Clube Bahia. E de lá para cá, vim crescendo e amadurecendo. E como o senhor falou, né, graças a Deus, Deus está me abençoando e me iluminando e me fazendo eu viver uma coisa que todos querem, né? Viver isso que eu estou vivendo, ainda mais com 19 anos. E graças a Deus estou tendo essa oportunidade e vou abraçar ela sempre. Muito bom, Danilo. Danilo, conta pra gente o que o Luxemburgo fez, né, para te trazer da base para o time principal, que orientações ele passou para você e como que é esse dia a dia com o Luxemburgo? Foi através de um coletivo, né, contra o profissional, sub-20. Aí pude me destacar, né, graças a Deus. Mas está sendo um dia de aprendizado, de aprendendo muito com ele cada dia, não só com ele, mas com todo o grupo em geral. Está sendo muito bacana e muito especial. Danilo, deixa eu te falar uma coisa, essa revelação de jogadores pelo Palmeiras é algo que surpreende, que o Palmeiras era um clube investidor, trazia muitos jogadores de fora, jogadores de peso, renomados, e de repente o Vanderlei Luxemburgo deu chance para o Gabriel Menino, para o Patrick de Paula, que se firmaram e ganharam a confiança da torcida, Gabriel Veron também, que é um Wesley, e aí surge você. A referência, especialmente do Gabriel Menino e do Patrick de Paula, o Gabriel, inclusive, já foi até convocado para a seleção brasileira. Até que ponto isso é positivo ou negativo, no sentido também de te obrigar a ter um rendimento e se firmar tão bem quanto eles? Queria que você falasse desse destaque que o Patrick de Paula, em especial, e o Gabriel Menino têm, e você que está surgindo agora também. Antes, a gente não, mesmo com todo o futebol que o Menino, o Patrick de Paula, o Wesley, o Verón fazia na base, mas antes o clube não apostava muito em nós, né? Mas aí, graças a Deus, o Lucha chegou e começou a apostar na base. E com tanta decisão, jogo importante nosso na base, vai amadurecendo nós
cada dia para quando pintar a oportunidade, como teve por os começos, o Patrick de Paula, o Menino, o Herder, o Veron, tiveram e souberam aproveitar bem, sem pressão nenhuma, puderam jogar o futebol que ele vinha jogando na base e crescendo cada dia mais ainda, aprendendo várias coisas boas no profissional, que eles não sabiam muito na base, e no profissional já é totalmente outro estilo de jogo, outro modelo, né? Outro treinador. E isso foi dando mais experiência, foi abrindo espaço para nós também do 20, que estava lá embaixo, e através deles a gente pôde ter mais oportunidade, olhar nós cá embaixo mais, e isso nos ajudou muito na base e me ajudou bastante a subir também para o profissional. O Danilo, eu tenho observado que, por exemplo, no caso de você e do Patrick de Paula, que há uma tendência mais a aprimorar a técnica do que a força, contrariando o que era a história dos volantes mais recentes no Brasil, que eram chamados de brucutu e tal, porque eram volantes que marcavam mais. Vocês receberam alguma instrução nesse sentido? Ou não, ou apenas é da sua natureza? E qual o volante que você tem como padrão, que você acha o máximo? Isso já é nosso mesmo, porque a gente, eu e o Patrick de Paula era meia, no caso, né? Nós éramos 10, né? Aí foi recuado para volante e, tipo, como nós jogava de 10, nós não tinha muita força, era mais qualidade, pensar rápido, deixar os atacantes em boa posição para fazer o gol. E isso de pensar rápido ajuda bastante nós em campo, né? Porque se a gente pensar rápido, a gente vai se livrar bastante, bem mais rápido do que dominar e pensar com ela no pé. E meu volante que eu admiro e assisto muito é o Sérgio Busquets, do Barcelona. O Melo também, quando jogou lá na Europa. Muito bom, Danilo. Olha, Danilo, muito obrigada por você atender a gente aqui do Gazeta Esportiva. Toda a sorte do mundo para você. Juízo, porque você é muito jovem e você tem uma vida toda de muito sucesso pela frente, viu? Parabéns para você e você com certeza é orgulho da sua família. Obrigado, hein? E muito obrigado em participar desse programa e tamo junto. Valeu, tamo junto. Tá bem dito ele, né? Tchau, tchau. Tá bom, ele. Abraço. Um beijo. Olha, José Paz chegando... Comentar do jogo, é verdade, gente. Comentar do jogo, porque eu até não sentei aqui porque o diretor briga, mas aqui, do jogo. Vamos falar aqui o que vocês acharam do jogo. Resultado, teve. Que jogo? Mestre. Teve jogo, teve ali aquele nhanha no meio de campo. Foca no resultado, o resultado não foi bom. Toca a bola. E não sai. Sai nada, não sai jogo. Jogo, você imagina que tem profundidade, atleta atacando o espaço. Adoro o meu amigo Vanderlei Luxemburgo, grande figura, fez trabalhos magníficos, extraordinários, talvez tenha sido um dos 5 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Mas eu acho que ele está insistindo num detalhe aí que é o que está prejudicando o seu trabalho, embora ele esteja impunhando. Qual o problema? O problema é o seguinte: ele não joga com. Ele não abre o jogo no ataque. Ele amarra. Então, isso não ele tem dá. a medo de tomar gol. Porque, pois é, aí que tá. Ué. Se você não jogar a bola, olha aqui, sabe qual é o objetivo? O objetivo do jogo é o gol. Fazer gol. Gol. Não Gol pode, mas não pode tomar. Gol é tradução de. O gol é tradução de objetivo. Vai. Ah, é, verdade. Objetivo. Em inglês. Gol. Gol. O outro objeto do jogo é a bola. Então, em lugar. Porque é o seguinte. Todos os sistemas táticos, eles são formados a partir da distribuição de jogadores em campo. E a partir daí, a marcação, seja individual, seja por zona, entre o espaço e o adversário. A preocupação é essa. É você ocupar o espaço e impedir o adversário de jogar.
Quando o objeto o objeto do jogo é a bola. Você tem que correr, no sentido de obter a bola para poder fazer gol. E não você ficar evitando que o adversário jogue. É isso aí. A Holanda de 74 foi um belíssimo exemplo disso. Corre em cima da bola. O time todo. Eu falei com o Pedro Rocha depois da Copa do Mundo. O Pedro Rocha falou para mim, eu não entendi nada do que aconteceu lá. O Pedro Rocha jogando pelo Uruguai. Por quê? Ele falou, eu parava a bola e de repente tinha 8 jogadores da Holanda em cima da bola. É isso aí. Recuperava a bola e saía jogando. Igual criança do prezinho, vai todo mundo em cima da bola. E o que está me chamando a atenção mesmo, e vou falar com todo respeito ao Filipão, pelo amor de Deus, que não é de... Desculpa, eu tenho que concluir, porque senão vai ficar muito... Perdeu seu tempo, só se esquece. Bota lá, vamos traduzir. Bota o Lucas Lima, em lugar de ponta direita, que ele nunca vai jogar ali, põe ele no meio do campo, onde ele sabe jogar. Pega o Wesley e que são dois, o Gabriel Verón, abre para que o jogador do meio de campo possa distribuir a bola. Eita, e aí o Palmeiras atacar. O mundo está virado, porque eu nunca vi o Luxemburgo tão Felipão. E eu estou tão ansioso para o Felipão voltar, porque eu estou achando que eu vou ver um Felipão Luxemburgo. Bom, agora sim, o José Paes chegando direto da Academia de Futebol para atualizar as notícias do Verdão. A posição do Palmeiras continua a mesma, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Continua assim, o Palmeiras não quer a realização, aliás, o Palmeiras quer a realização do jogo nesse domingo, normalmente, contra o Flamengo, às 4 horas da tarde lá no Allianz Parque. E, inclusive, Michele, os jogadores do Palmeiras, eles divulgaram uma nota contra o Sindicato dos Atletas do Estado aqui de São Paulo. O sindicato, ele não quer a realização desse jogo. Inclusive, ameaçou ir à justiça. Aí, os atletas do Palmeiras divulgaram uma nota, uma carta dizendo que eles estão totalmente à vontade para a realização desse jogo, querem a realização desse jogo, confiam no protocolo da CBF, no protocolo para a Covid-19 e disseram mais, Michele. Disseram ainda que o Sindicato dos Atletas do Estado aqui de São Paulo não tinha autorização para falar em nome deles, atletas do Palmeiras. Então é uma bafafá danada. Um quer, o outro não quer, o outro mais ou menos quer, enfim, confunde até a cabeça do repórter. Mas o Palmeiras quer a realização desse jogo, os atletas do Palmeiras querem a realização desse jogo, o sindicato não. O Sindicato dos Atletas acredita que é um risco à vida das pessoas. Um bastidor aí bastante agitado, Michele. E por falar em bastidor, o Palmeiras, a gente veio falando aqui durante essa semana, deve negociar o Vitor Hugo, zagueiro com o time lá da Turquia, o Trabzonspor, nome difícil de falar, Trabzonspor, time lá da Turquia. A gente disse aqui em primeira mão os valores da negociação, 4 milhões de euros, o Palmeiras ainda lucraria 20% numa possível venda futura do Vitor Hugo, e hoje chega a informação que essa negociação está bem adiantada e deve ser concretizada até o final da semana. Então o Vitor Hugo deve deixar em breve o Palmeiras, viu, Michele? Valeu, Zé. Daqui a pouquinho José Paes volta. Só rapidinho, você acha que é bom o Vitor Hugo ir embora? Vai fazer falta? Eu acho que não, né? Eu acho que ele ficaria melhor no Palmeiras. Ele é um jogador essencial ali, né? Pelo menos, mesmo que seja reserva. Né? Bom, já são 5 derrotas no Brasileirão. O Corinthians, instável e apresentando pouco futebol, continua patinando. E a cada rodada, a zona do rebaixamento fica mais próxima. Na Ilha do Retiro, Sport Corinthians. O time da casa começou melhor. Lucas Mugni deu um voleio, mas Cássio caiu bem e defendeu. Já o Timão tentou de cabeça com Jô. Aos 22, Ricardinho arriscou de longe e Cássio fez mais uma defesa. A melhor chance do alvinegro foi aos 32. Everaldo mandou a bola na trave. 2 minutinhos depois, Jonathan Gomes chutou de fora da área e a bola bateu no braço de Everaldo. Pênalti para o Sport. Iago Maidana cobrou no canto esquerdo de Cássio, que caiu para o lado direito. 1-0. E na segunda etapa, o time de Recife até tentou ampliar o placar, mas ficou nisso. Final Sport 1, Corinthians 0. Perdemos tentando fazer o resultado, tentando buscar, tentando fazer com que as coisas saíssem bem para o nosso lado.
Hoje, infelizmente, as coisas não correram bem até o final, mas é continuar, é a luta. Eles sabem a importância de cada jogo pra gente é uma final e a gente procura fazer isso. Tá, eu estava pensando, né? Até num exercício de empatia pelo São Paulino, um monte de crítica para o Fernando Diniz, perdeu, blá, 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 mas pelo menos ele vê o time dele criando oportunidades. Né? Bola na trave, é gol que perde, é isso. Agora, torcedor de Palmeiras e Corinthians, o que eles veem não é nem futebol. É uma coisa inacreditável, a incapacidade de criar. E aí mandaram embora o Thiago Nunes como se fosse o grande problema. O Coelho está aí há 3 jogos. E o que a gente está vendo, mestre? Nada. A mesma coisa. Nada. Bom, em primeiro lugar, não há treinamento. Segundo lugar, a mentalidade do treinador brasileiro em geral, com raríssimas exceções... É o medo. É o medo. O medo que impede de jogar. O Corinthians não tem jogador. O Corinthians também não tem jogador. Não tem... Quem é que está jogando futebol no estado de São Paulo, um futebol mais ofensivo? É o Santos. O Santos com o Marinho. Por quê? Porque tem o Marinho de um lado e tem o Soteldo do outro. Jogadores que sabem driblar, que sabem se infiltrar, né? Bons tem no velocidade. 1 contra 1. Um contra um eles vencem em geral. Quer dizer, você não procura no Corinthians, procura no Palmeiras, não tem. Quer dizer, tem, mas não entra em campo às vezes e tal. No Corinthians nem tem no banco. Então acontece que fica isso aí. O que ele fez? Ele acabou trocando os dois volantes que tinha, que era o Cantillo e o Camacho, por 2 meninos. Muito bem. Você vê, o Xavier dá uma entrevista em que ele diz que o ídolo dele é o Ralf. O Ralf é o último o remanescente dos brucutus do futebol. Aquele volante só sabe marcar. A situação do Corinthians está complicada. Mas ele foi um vencedor pelo Corinthians. Não foi, mas é pela... Sim, ele era uma referência. De estilo. Agora vai o Danilo falou do Busquets. Que aí dá para você entender como é que as pessoas observam o futebol. Ai, tá bom, hein? Que um destrói. Tomara que a mãe do Ralf e o Ralf não estejam te assistindo. Destrói, não. Foi muito útil dentro de um esquema. Então, só que ele não foi campeão mundial? Foi. Então... A questão é essa. Foi útil dentro de um esquema. Xavier não era da que base hoje não do cabe mais. Não, o Rony, o Xavier é recente, o Rony é desde 2000. Quem que é o que tinha o ídolo? Não se trata, pelo amor de Deus, não se trata aqui de menosprezar. Seu estilo. Menospreze, pelo amor de Deus, pensa na mãe do cara. Faz coisa de fofoca, isso aqui virou comadre. Sabe o que ele falou dele? Vocês que estão falando. Não é nada disso. Vocês que estão falando do estilo de jogo do jogador. Que um é clássico e o outro é distribuidor. Um é clássico, o outro é brucutu. Estão começando, isso aí. Mas também tinha brucutu na seleção brasileira. Tinha brucutu também na seleção brasileira. Onde? Na seleção também tinha muito brucutu. Acho que ela está falando do Mauro Silva. Ué, o Mauro Silva não era um brucutu? Não, Mauro Silva sabia jogar muito. Tá bom, ele era um parrudão daquele jeito. Muito. Mauro Silva sabia sair jogando. Roque Júnior? Muito. Zagueiro. Ele jogou de zagueiro uma vez. O outro lá? O outro também. O Dunga não é um brucutu? O Dunga! Jonas Campos, eu vou levantar. A cadeira. Fala, Conchita! Jonas Campos está chegando ao vivo do Parque São Jorge. Ontem o Coelho falou outra vez sobre a busca do Corinthians por um técnico, né, Jonas? Conta pra nós, boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso Cardoso, mestre Alberto Helena, amado mestre, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Mi, muita ansiedade, né, em torno desse novo nome, desse novo técnico que pode vir a assumir o Corinthians. O Coelho, por enquanto, segue no cargo. Ontem, mais uma vez, foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e falou, tô tranquilo, sou funcionário do clube, tô aqui para fazer o meu melhor. E segue no cargo, mas muita ansiedade porque a situação do Corinthians preocupa e preocupa muito. O Timão está a 2 pontinhos da zona do rebaixamento. Com a derrota de ontem, estacionou na 13ª colocação
colocação do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. Inclusive, o setor defensivo preocupa bastante nesse momento. O Corinthians com a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, 17 gols sofridos, sofreu gols nos últimos 9 jogos de maneira consecutiva, o que não acontecia desde 2018 com esse Corinthians. E além disso, ofensivamente não vem apresentando lá grande coisa, então a coisa preocupa mesmo. O Timão volta a campo na quarta da semana que vem, um jogo adiado lá da primeira rodada, descansa no fim de semana. Quarta que vem, Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. O Fagner já está fora desse jogo porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas enquanto isso, o Coelho vai seguindo no cargo. O novo técnico, o mistério segue no ar, minha gente. O André Sanches, naquela entrevista coletiva que concedeu recentemente, disse que prefere um brasileiro e quanto mais experiente, melhor. Mas não deu mais pistas do que isso. O Andrés, vale lembrar, está na Europa, né? Surgiu até o boato de que será que está conversando com alguém, algum treinador, mas a informação é de que ele foi resolver questões pessoais em solo europeu. O mistério sobre o novo técnico está no ar, mas tem reforço chegando. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso, Mi. Valeu, Jonas. Bom, então quem você acha que deveria ser o novo técnico do Corinthians, mestre? Guardiola. Ah, não, mestre. Ah, não, eu vou falar, Jesus. Eu fico imaginando o Tá bom, então não seja o Guardiola. Possível, alguma o coisa... Klopp. Mestre. Dorival Júnior. Tá. Eu fico imaginando o Guardiola aqui, fogo, né, descendo no aeroporto, tá e um monte de torcedor montando o dedo na cara dele. Você. Ah, eu não consigo. Assim, eu tentaria algo diferente, mas... Miguel... Por que não? Sei lá, eu faria uma que você aposta. falou pro... Eu tentaria algo diferente. O resto, cara, com nem todo sabe respeito quem são aos os jogadores demais, do mas é tudo mais do mesmo. Não, tudo a mesma coisa. Precisa contratar jogador. O Corinthians precisa de jogador de qualidade, de alta qualidade. Pelo perfil que traçou o Jonas, quanto mais experiente, melhor. Só me vem à cabeça Filipão, depois Abel Braga, alguma coisa assim. Dunga, ó, o São Paulo deixa de lado a Libertadores porque no sábado tem o Internacional pelo Brasileirão. O Osmar Garrafa, direto do CCT da Barra Funda, traz as novidades do Tricolor. Tem jogador... tem jogador importante de volta, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Michele. Tem sim, tem sim. Tem o Luciano, né, que tem condição legal, tem condição física de jogar, e também o Daniel Alves. O jogo, como você disse, é contra o Internacional, vale a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo vencer o Inter que tomou uma borrachada do Grêmio, né, não consegue vencer Grenal lá em Porto Alegre, está muito pressionado. O São Paulo pode se aproveitar disso. É verdade que o São Paulo vem também de um resultado ruim na Libertadores, perdendo para a LDU. E se o São Paulo vencer, ele passa o Inter e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então, as duas novidades, o Luciano e o Daniel Alves. O Daniel Alves, eu expliquei ontem no Gazeta Esportiva, né? Ele vai ser relacionado, viaja com a delegação, mas dificilmente vai entrar em campo. Como o São Paulo, já no domingo pela manhã, segue viagem a Buenos Aires, se preparando para o jogo de quarta-feira que vem contra o River pela Libertadores, o Daniel Alves vai e a ideia é que ele possa ser preparado para a partida contra o River. Já o Luciano não. O Luciano deve retornar à equipe e aí a dúvida de quem sai. O Hernanes ou até mesmo o Vitor Bueno. O Diniz não definiu, isso deve acontecer no treinamento de amanhã. Uma outra dúvida é entre Paulinho Boia e também o Brenner. O Brenner não tem figurado entre os titulares, mas toda vez que entra tem dado conta do recado. Então essas são as duas maiores dúvidas do Diniz. Quanto ao Juan Fran, o jogador retornou da Espanha, teve problemas particulares, né? Ele já voltou, agora vai ser submetido a um teste de Covid. Se for liberado, também pode ser reintegrado e aí viaja para a cidade de Porto Alegre e depois Buenos Aires. Michele. Obrigada, Garrafa. E aí, Celcinho? O São Paulo tem uma oportunidade de ouro de alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Internacional deve mandar a campo um time misto, pensando em Libertadores América, uma vez até que, por causa da derrota de ontem para o Grêmio, né, vai ter que focar na Libertadores. Como o jogo, acho, do Inter é na terça-feira, então é bem provável que o Cudê mexa no time. E olha, o time reserva do Internacional deu trabalho para o Palmeiras aqui.
Então, não é nada fácil. Mas é uma possibilidade do São Paulo se reencontrar com o caminho das vitórias. E convenhamos, por mais que falem do São Paulo na Libertadores, que está mal, mas o fato de estar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e brigando pela liderança já é algo que você também tem que destacar. Ou estou errado, mestre? Tá certo. Não, Estou certo ou estou errado? Vocês podiam fazer aquele... Estou certo ou estou errado? Tá. O São Paulo é o seguinte... Vou por cima. Tem gente aí dizendo assim, pô, o Diniz está 1 ano. Não tem 1 ano. Desse 1 ano você tira 7 meses, que é o da pandemia. É verdade. Entende? E antes da pandemia, o São Paulo vinha muito bem. Isso aí. Vinha crescendo, claro. E tinha Antony, tinha Pato, bem ou mal, tinha Pato. Aí, sobretudo o Antony, que faz falta exatamente esses carinha do lado. Igor Gomes em boa fase. O Fernando Diniz, eu adoro o Fernando Diniz como pessoa e como treinador. Mas ele precisa cair na real. Tem que abrir esse ataque. Porque o São Paulo joga... Abrir. O São Paulo não tem ponta. O São Paulo joga todo afunilado. Com o Vitor Bueno. Vai pelo meio, vai pelo meio. Tipo vai um pelo cone, meio. assim, que vai... E põe o Paulinho Boia lá na ponta direita, deixa o garoto lá. Não fica ponto tirando. Pega acha aí, né, em Cotia lá, se quiser até ajuda, que eu moro lá perto, eu moro lá em Biúna. Você vai lá em Cotia, dá uma mãozinha. Pega um desses neguinhos bom de bola que joga pela ponta esquerda e tal, e põe lá para dar os dribles e tal. E acabou. Ok. Olha, hoje à noite o Santos encara o Delfim, lá no Equador. Uma vitória deixa o Peixe com um pé nas oitavas da Libertadores. O Mussetti traz as informações direto da Baixada. Boa noite para você, Michele, e para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje é dia de duelo fundamental para o Santos na Libertadores da América. O Peixe enfrentará o Delfim na cidade de Manta, no Equador, às 11 da noite, horário aqui de Brasília. Então o torcedor vai precisar ter que fazer um café, talvez comprar um energético para acompanhar essa partida até o fim, na madrugada. O Santos é o líder do grupo G da Libertadores, com 7 pontos. O Delfim é o lanterna, só somou 1 ponto. Só que se o Santos não vencer hoje, pode se complicar, porque termina a Libertadores contra o Olímpia, no Paraguai, e enfrenta o Defensa e Justicia da Argentina, que talvez seja o melhor time, na Vila Belmiro. Se o Santos vencer, precisaria de apenas um empate nas 2 últimas rodadas para se classificar para as oitavas de final. Por isso que esse jogo é tão importante. Cuca tá armando esse time novamente com a molecada. O técnico tá apostando demais nos jogadores das categorias de base. Arthur Gomes deve ser escalado no meio de campo novamente. Raniel deve perder a vaga para Caio Jorge, que é outro jogador da base. Soteldo tá de volta, ele estava suspenso contra o Botafogo. E Alisson, com uma inflamação na região da canela, é o desfalque da vez. O Santos deve enfrentar o Delfim com João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Diego Pituca, Carlos Sanches e Arthur Gomes, Marinho, Soteldo e Caio Jorge. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Valeu, Mussetti, beijo para você. Você vê, né, o Santos com todos os problemas não pode contratar. Perdeu o Casares, que já estava meio acertado com o Santos. Está aí pendurado. Pois é, perdeu o Elias, que já acertou com o Bahia. Os jogadores estavam treinando lá, iam fazer um acerto e tal. E ainda assim, é líder na Libertadores. Se vencer o jogo hoje, abre 4 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Defensa e Justiça. Ou seja, o Santos também com o Cuca, mestre. Pois é, mas o problema é o seguinte também, viu? Eu pago R$200 mil por mês de pay-per-view, TV Comebol, TV não sei o quê. Né? Tem jogo até de mate. Está distribuído para tudo quanto é canal. E aí você chega no jogo do Santos, você não tem como nenhuma emissora vai transmitir. Você tem que ver pelo Facebook. Você tem Facebook, mestre? Tenho, claro. Mas não frequento aquilo lá, não. Esse tal de rede social eu não frequento. Isso aí, você faz muito faz um bem danado, mestre. Não é mesmo? Recado da galera pelo WhatsApp. Boa tarde, pessoal do Gazeta Esportiva. Eu acho que o jogo tem que ser cancelado sim, porque o Palmeiras corre risco de ser contaminado também. Sou palmeirense, mas acho que tem que ser cancelado. Lilão do Parque Santa Madalena. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, mestre.
Eu acho que não tem que ser adiado, não. Ele não escolheu voltar ao futebol, então tem que assumir. Que é o Wagner palmeirense. Boa noite. Eu sou filha do Guarujá. Eu acho que sim. Porque a vida vale mais do que uma partida de futebol. Valeu! Ai, que lindo! Olha que bonitinho esse menininho. Semana que vem a gente vai passar a dar de presente uma mesa de futebol de botão, mestre. Opa! E aí a gente vai frisar, vai pegar as imagens direitinho, vai mostrar pra vocês. E aí a gente vai dar pra criançada, tá? Vai escolher alguém pra dar de presente. Mas o pessoal fala uma coisa certa, né? Olha, eu quero que tenha o jogo. Eu, Michele, quero que tenha o jogo. Pensando assim, o Flamengo sempre encheu pra ter jogo e tal. Mas, se eu fosse jogadora do Palmeiras, eu sei que os jogadores falaram que querem jogar, mas se eu fosse jogador, eu não ia querer jogar. Claro. Porque eu ia ficar com medo de pegar a Covid. Por isso você tem que pensar num outro protocolo, talvez pensar, limitar o número de atletas no elenco que pode estar sei lá, com até Covid 5. ou não. É isso. É isso. Bom, José Paz está de volta da Academia de Futebol. Ô Zé, o Palmeiras só perdeu 2 jogos no ano, segue invicto no Brasileirão e na Libertadores, e mesmo assim, esse pessoal aqui, pega no pé do Luxemburgo. Como assim, Zé? Pois é, Michele, a torcida do Palmeiras tá pistola, porque no entendimento dela, a torcida, o time não vem tendo um bom desempenho, só empata. Aí o Luxa acha que os números do Palmeiras são muito bons e que os empates, às vezes, também são bons. Então a gente juntou tudo isso. Números do Palmeiras que friamente são bons, opinião do Luxa, opinião da torcida, e fez um VT para tentar explicar essa situação do Verdão. Roda aí. Se ontem à noite não teve rede balançando lá no Paraguai para Guarani e Palmeiras, uma outra rede balançou bastante depois de mais uma atuação, digamos, questionável do Verdone sob o comando do Luxa. A internet bombou. Muita gente estava reclamando pra caramba da quantidade de empates que o Palmeiras vem tendo desde que o Pofechô assumiu o time no início da temporada. Não sei onde é que faltou alguma coisa. De repente, teremos que ganhar todos os jogos da Libertadores. Primeiro é classificar e depois ver a coisa como é que vai acontecer. A nossa equipe de produção aqui fez um levantamento e chegou a um número que, não vai deixar a torcida palmeirense nem um pouquinho alegre. Se liga. Com o resultado diante do Guarani, o Palmeiras já soma mais empates do que vitórias na série invicta de 17 jogos do time esse ano. E tem mais, o bicho tá pegando. Até a 10ª rodada do Brasileirão 2020, os comandados do Luxa somavam 13 empates, um aproveitamento de pouco mais de 43%. Para você que nos assiste ter uma noção do pipinaço, em 2013, no auge de uma época que ficou conhecida lá no Corinthians como empatite, o Timão contabilizava absurdos 16 empates nesse mesmo período aí. Mais um aproveitamento pior que o do Palmeiras, verdade seja dita. Parece que nós perdemos o jogo, né? As perguntas estão parecendo que nós estamos perdendo o jogo, porque todos os meus jogadores, comissão técnica, está todo mundo satisfeito que nós avançamos para uma classificação na Libertadores. E as perguntas vêm sempre no sentido que está faltando alguma coisa. O que eu posso fazer? Né? Se eles acham que está faltando alguma coisa, deve estar sobrando em algum lugar, porque nós estamos próximos de uma classificação. E tem equipes que não estão nem próximos da classificação. Quer dizer, eu acho que assim, um pouco de exagero, né? Na cobrança, onde na Copa Libertadores um empate aqui no Paraguai contra uma equipe forte como a do Guarani é um grande resultado. Quem não quiser reconhecer isso é porque não quer reconhecer, de repente, a produtividade do Palmeiras dentro de uma Copa Libertadores. Uma coisa que de fato tá bem demais e é mérito do Pofechô é a defesa. O jogo de ontem foi o 15º do Palmeiras sem tomar um golzinho sequer. Isso sem falar que o Verdão só perdeu 2 jogos em 2020. Se o resultado no Paraguai não foi o suficiente pro Palmeiras garantir a vaga antecipada para a sequência da Libertadores, pelo menos o pontinho conquistado fora de casa já deixa a situação bem no esquema. Agora basta um empate para que o Verdão carimbe o passaporte para as oitavas de final. E cá entre nós, empatar não tem sido um problema pro Palmeiras não, né? Tá aí, Michele, verdade seja dita, olha só, o Luxemburgo, ele tá tentando de tudo. Ele reinventou o Lucas Lima, colocou o Zé Rafael numa nova posição, tem lançado os meninos, colocou o Gabriel Veron ontem como titular, enfim, ele tá tentando o que pode. Aí eu jogo a pergunta pra você, minha amiga, você que gosta do Luxemburgo, ele é um sócio do nosso Mesa Redonda, nessa briga aí você tá com quem? Tá com a torcida ou tá com o Luxa?
Não, eu tô com o Lucha. Eu não tô com a torcida, não estou com o Celso e não estou com o amado mestre Alberto Helena Júnior, toda a reverência. Mas eu tô com o Lucha, porque ele tá tendo os melhores resultados do que todos os demais times. E tenho dito, ponto. Tá invicto, tá 2 jogos. Que mais 2 que você derrotas queria? só no ano. Mas a questão não é o empate. O problema não é empatar, é a maneira como empata. Ah, tá bom. De repente você finaliza 15 vezes, 20 vezes, empata em 3-3, 2-2, o time cria. Ok, mas se empatar 0-0 na Bacia das Almas, com uma finalização em 90 minutos, é isso que a torcida pega no pé. Que a torcida quer ver o time jogar. Aí quando vê um Flamengo, tudo bem, não é o de hoje, mas a referência do Jorge Jesus jogando, o fino da bola, o Santos, São Paulo, o Atlético Mineiro, o torcedor quer ver isso também no seu time, mestre. Isso é tão óbvio, meu Deus do céu. Se não, faz o que o diabo propôs. Vai lá, os times e tal, faz o hino nacional, vamos para o centro do campo e tira para o ímpar. Aí é só o resultado que interessa. Põe o ônibus no Mourinho. Ah, vocês também fazem... Olha, Fusquinha, último contato com o Jonas Campos, lá do Parque São Jorge. Casares chega para ser a salvação do Corinthians. O negócio não tá fácil pro Timão, né, Jonas? Será, Michele? Será que o Casares vai ser a salvação do Coringão? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo. E a gente, né, cercado de dúvidas em relação a esse jogador que dentro de campo agrada muito, mas tem um histórico polêmico extra-campo. A gente ouviu jornalistas lá de Minas Gerais que acompanharam aí o Casares diariamente no dia a dia do Atlético Mineiro e preparou um material para o torcedor do Corinthians conhecer mais esse possível reforço que está prestes a assinar contrato com o Timão. Olha só. Por essas imagens, a certeza de um jogador diferente, de nível técnico elevado. Por essas outras imagens, a certeza de um cara que gosta de uma festinha, de uma resenha, até mesmo na hora errada, né? Durante a pandemia, um histórico com envolvimento até em casos de polícia. Dentro de campo, um jogador fantástico, dos melhores que já vi vestiram a camisa do Atlético, mas ficou devendo principalmente em relação à responsabilidade, né? Então tem o Casares jogador e o Casares atleta. O Casares jogador, nota 10, joga muita bola, craque de bola dentro de campo. O Casares atleta fica devendo. Um jogador diferenciado, um jogador que tem um bom toque de bola, que tem uma boa dinâmica de jogo, que sabe mudar e ditar o ritmo de uma partida, mas o histórico dele não o credenciou para seguir na temporada com o São Paulo. Resta saber se o Casares vai conseguir e se ele quer também jogar o que ele sabe. Saber, ele sabe. O equatoriano, que participou apenas de uma partida oficial em 2020, que saiu do Galo principalmente por não fazer parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli, pelo menos pelo que tem postado nas redes sociais, parece que tem cuidado do físico nesse período sem jogos. Informa ou não, o fato é que apesar das polêmicas, o meia deixa o Galo Mineiro com números interessantes. Juan Casares, de 28 anos, nascido em Quinindé, no Equador, é jogador profissional desde 2009, tem 1,71 m e no Atlético Mineiro desde 2016 fez 205 jogos, com 47 assistências e 41 gols. É o estrangeiro com mais partidas pelo Galo e o segundo maior artilheiro gringo do clube, atrás apenas do argentino Lucas Prato. Quem conhece bem a figura e vem acompanhando de longe o momento do Corinthians, aposta que o equatoriano pode sim render bons frutos ao Timão. Chega para assumir a minha cancha, né, como a gente fala aqui também, o meio campo, e ser esse 10 de ofício, essa cabeça pensante do time do Corinthians. Quem, na minha opinião, vai se dar muito bem, né, com o Casares é o Jô. São jogadores que, se encaixarem, tem tudo para fazer o Corinthians voltar a funcionar no Campeonato Brasileiro e no restante da temporada. A gente teve o exemplo do Jô aqui na passagem pelo Atlético, que se deu muito bem, mais ou menos nesse mesmo estilo de jogo, com o Ronaldinho, que era um jogador que criava, o Bernat, que era um jogador de lado de campo, ou até era um jogador mais de cadência de jogo e também de arremate de fora da área, né? Mas é um trio que pode buscar uma semelhança com aquele trio que o Cuca fez jogar muito bem em 2013 aqui no Atlético.
É isso, gente. Casares certamente um jogador que pode agregar e muito ao setor ofensivo do Corinthians, que está devendo. Sobre esse lado extracampo, a diretoria aposta nos líderes, né, jogadores experientes do elenco corintiano, Cássio, Fagner, Gil e companhia, para ajudar a controlar o homem, né, que está chegando. Inclusive, a proximidade da diretoria com o grupo também pode ajudar a conter essa questão extracampo do Casares, que chegou à capital paulista ontem para realizar exames médicos, pode assinar e ser anunciado pelo Corinthians a qualquer momento, Michele. Muito bom, Jonas Campos. Ele é a cara do Corinthians, não é, Messi? Eu gosto muito do Casares. Acho que o jornalista mineiro foi muito bem. Acho que o Jô pode se dar muito bem com ele. E seria ideal, Messi, você concorda comigo, que o Corinthians tenha jogadores de velocidade também, que invadam o espaço, porque ele é o cara que enfia a bola. A propósito, acho até que ele joga onde joga o Luan hoje. Exatamente. E aí não sei se o Luan vai ter espaço com o Casares no time. Não, o Luan, do jeito que vai, não tem espaço em lugar nenhum. Nem no meu Mojimirim, né? Eu acho interessante. Aliás, eu prefiro o bandalho bom de bola do que o menino bonzinho. Cordeirinho que não faz nada. É isso aí. Então, ele sabe jogar bola. Então, vamos lá, bota esse cara aí. Ele tem a cara do Corinthians. Tem a cara do Corinthians e os números dele no Atlético Mineiro, veja só. Ele é um armador, ele não é artilheiro. Então, para ele já ser o segundo maior goleador estrangeiro no Atlético, já mostra bem do que ele é capaz. Ele tem velocidade, ele tem criatividade, ele tem bom passe, ele é cerebral, porque ele tem visão de jogo. Então, o Jô tende a ganhar muito com ele. Aí o Corinthians, se for inteligente... Bota o Léo Neto lá, que é o que tem, né? O Léo Natel. Exato. Buscar jogadores de velocidade. E aí, para você ter um cara no meio, como o Casares, pelo menos 2 jogadores de velocidade pelos lados, que possam partir em diagonal, e o Jô, o Corinthians tende a se tornar um time muito forte e fazedor de gols. E aí vai acabar a igrejinha do Corinthians, que eu não sei quem foi aqui que falou, foi o Garrafa, o Salazar, que um dos objetivos de chamar o Casares é para acabar a igrejinha do Corinthians. Então, enquete. O jogo entre Palmeiras e Flamengo deveria ser adiado? A maioria respondeu que não. 75% dos votos. É porque não é o de vocês na reta, né? Pensa bem. O pessoal tem família, né? Bom, acabou, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, amado mestre. Amanhã tem mais. Beijo. Tchau.